A paz do Senhor Jesus, amados e amadas irmãs. Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Mas estou aqui hoje, na madrugada do dia 14 para o dia 15 de maio de 2024. De madrugada, umas 2 horas da madrugada. E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para mim estar gravando esse vídeo. Eu vou gravar hoje, eu prometo para vocês. Que vai ser um vídeo bem curto, porque tem pessoas que entram aqui nos meus vídeos e falam assim: ai, amada, eu gosto de ver seus vídeos, mas eles são muito longos, né? Grava vídeos menores. Eu sou sua fã, eu já me inscrevi no seu canal, mas os seus vídeos são longos. Mas é aquilo, gente, quando a gente vai falar do Senhor, a gente se empolga mesmo, né? E a gente quer trazer tudo nos mínimos detalhes, né? A gente não pode, as coisas de Deus é com ordem, com decência, não é com bagunça, nem de qualquer jeito, né? Mas enfim, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus me deu. Já há uns 2 meses atrás, Deus me deu essa palavra, eu li, marquei aqui na Bíblia e, e deixei, né, marcado. Só que quando foi agora no final do mês de abril, o Senhor começou a me incomodar com essa palavra. Eu falei, tem alguma coisa Deus quer falar comigo. Voltei na palavra ali de novo e eu entendi da parte do Senhor, que o Senhor estava requerendo algo de mim, né? Eu vou ler a palavra para vocês e vou tá aqui compartilhando com vocês. Vou estar compartilhando com vocês o que foi que Deus ministrou no meu coração, né? Através dessa palavra, né, que se encontra no livro de Zacarias, no seu capítulo 8, a partir do versículo 14. Do versículo 14 ao versículo 19, eu vou estar lendo aqui para vocês. Diz assim a palavra de Deus, Zacarias, capítulo 8, verso 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei em fazer mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Ou seja, o Senhor fala que ele pensou de novo, ele mudou o decreto, mas tem coisas que é necessário que o povo de Judá e de Israel tinham que fazer. Aí o Senhor fala assim, versículo 16, eis as coisas que deveis fazer. Primeiro, falar a verdade, cada um a seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Verso 18. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, isso aqui é Zacarias que está descrevendo para nós. Então ele diz assim, e a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria, festividade solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Amém? O que ficou borbulhando no meu coração desde 2 meses atrás, quando Deus me deu essa palavra, o que me trouxe desinquietamento foi essa parte do jejum. Eu falei, gente, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Ele quer que eu apregoe um jejum. Ele quer que eu apregoe um jejum.
E eu confesso para os irmãos que eu, no mês 4, eu já estava num propósito de jejum por uma outra causa. Então, eu terminei o propósito de jejum do mês 4, porque aqui a palavra ela é bem clara em dizer, no versículo 19, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do mês 4, o jejum do quarto mês, o jejum do quinto mês, o jejum do sétimo mês e o jejum do 10º mês será para Judá gozo, alegria, festividades solenes, amai, pois, a verdade e a paz. Então, por que mexeu comigo eu vou dizer assim, essa ordenança do Senhor? É uma ordenança do Senhor. Porque muitas vezes, gente, nós estamos passando por algum processo da parte do Senhor, porque tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Existe um tempo determinado de Deus para todas as coisas. Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantear, né? A palavra do Senhor descreve que há tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes a gente está passando por um processo, por permissão de Deus, e aí a gente começa e pergunta, né? Eu mesmo falo para vocês. Jó, ele fala assim, né? Lá na passagem de Jó, se porventura eu encarei o sol, se porventura eu encarei a lua, se porventura eu paguei menos do que meus funcionários mereciam receber, se porventura eu não servi o alimento para aqueles que vieram na minha porta pedir. Então, eu sou meio Jó para isso aí. Quando as coisas começam a ficar apertadas, começam a ficar difícil pro meu lado, eu começo a perguntar a Deus, onde é que eu tô errando, o que é que eu fiz de errado, me perdoa, se eu tô te entristecendo, se eu preciso orar mais, eu vou perguntando a Deus, né? Até Deus me responder onde é que tá a falha, onde é que eu tenho que me consertar, né? E às vezes Deus fala que não é algo que a gente precisa consertar, ele tá provando pro inimigo que mesmo diante da aprovação a gente vai continuar fiel, né? Eu já passei por uma outra situação na minha vida que eu fiz várias perguntas para Deus, até que Deus usou um pastor em cima do monte, assim, o pastor não me conhecia nem nada, e falou assim, Deus manda te dizer que você está perguntando se é algo que você fez, e Deus manda te dizer que não, que ele está permitindo isso acontecer, porque quando isso terminar, ele vai te revestir com uma unção maior, né? Então, nem sempre as situações que nós estamos passando é castigo de Deus. Às vezes é uma aprovação necessária, porque às vezes o inimigo de nossas almas acha assim, agora ela cai, agora eu derrubo ela. E às vezes o Senhor está provando para o inimigo, assim como Deus provou, né? Assim como Deus provou para o inimigo que Jó ia permanecer fiel, não é diferente nas nossas vidas também, não. Né? Eu costumo sempre dizer, existe dois tipos de provação da parte do Senhor. Às vezes o Senhor aperta porque nós estamos deixando a desejar, porque nós temos que nos consertar mesmo diante do Senhor. Às vezes nós estamos relaxados, que está tudo bem, a gente acha que não precisa mais, aí a gente deixa o Senhor no cantinho ali, né? Quando as coisas estão tudo bem financeiramente, saúde, né? Casamento, filhos, aí a gente tende a relaxar. A gente tende a deixar o Senhor de escanteio, né? E aí, às vezes, o Senhor permite certas situações apertarem, certas situações ficar difícil, para a gente voltar ao primeiro amor, para a gente... ele tem ciúme de nós, o Senhor ele tem ciúme, ele nos ama, ele não divide a honra e a glória dele com ninguém, né? Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Imagine nós que somos mãe, que somos pai, como que nós amamos nossos filhos? Nós sentimos ciúme dos nossos filhos quando a gente vê que nosso filho está deixando a gente meio de lado, não é verdade? A gente fica enciumado. Quem me diz o Senhor, que nos criou, né? Do pó da terra, ele nos criou em imagem e semelhança. Nós somos bichinho de Jacó, nós somos a menina dos olhos, nós somos criação peculiar de Deus, nós somos dele, porque dele, por ele, para ele formou e criou todas as coisas, e ele tem ciúme de nós mesmo. Então, muitas vezes, ele dá uma apertadinha, dá uma arrochada para nós voltarmos, né? Voltarmos a lembrar dele, voltarmos
a palestrar com ele, porque o Senhor ama quando a gente palestra, conversa com ele, quando a gente tira, né, aquele momento para conversar com Deus. E Jesus Cristo, ele falou com os discípulos, quando orardes, não é por muito falar, nem por usar de vãs repetições. Ele quer dizer assim, não, conversa novidade comigo, não precisa de ficar usando de vãs repetições, falando sempre das mesmas coisas, pedindo sempre as mesmas coisas, eu já sei. E, inclusive ele fala com os discípulos, porque o vosso Pai que está no céu sabe das vossas necessidades. Então ele fala, não é por muito falar e nem usar de vãs repetições, mas tenha um diálogo gostoso com o Senhor, fale de tudo com o Senhor, ele vai te ouvir, né? E então muitas vezes o Senhor permite certas situações nas nossas vidas e também tem situações que é batalha travada do céu com o inferno em relação às nossas vidas. Tem situações que nós passamos que são a vontade permissiva de Deus para provar para o diabo que mesmo nós passando por certas situações, nós vamos permanecer íntegro, sincero, temente a Deus. Né? Nós não vamos nos dobrar a deuses estranhos, nós não vamos procurar deuses estranhos, adorar deuses estranhos. Então, por isso passamos determinadas situações. E eu estava num propósito de jejum de 40 dias, né? Eu falo assim que tem pregadores que já pregaram aí né, no meio gospel, que hoje eles escandalizaram. Hoje em dia eu sinto vergonha deles. Mas eu aprendi com alguns pregadores no passado coisas boas, né, que eu trago para minha vida. Uma vez eu ouvi uma pregação do Marcos Feliciano, ele falou algo que ficou no meu coração. Eu era uma jovem, no início da minha caminhada, eu ouvi Marcos Feliciano trazendo uma pregação e ele falava assim, se você quer receber de Deus aquilo que ninguém recebe, você também tem que ter coragem de fazer aquilo que ninguém faz. Não é que você é melhor do que ninguém, mas você tem que chamar a atenção de Deus, né? Você tem que chamar a atenção de Deus. Você tem que fazer aquilo que, né? Praticamente quase ninguém tem coragem. Então, assim, eu sou uma pessoa que quando eu me proponho a jejuar, eu vou, né? Eu não concordo, para quem estiver me ouvindo aqui nesse vídeo, não se sinta ofendida do que eu vou falar, mas eu vou falar embasado na Bíblia. Tem pessoas que falam assim, eu tô num propósito de jejum, você tá jejuando? Tô. Eu começo meia-noite e termino 7 horas da manhã. Você não tá jejuando, gente. Porque o jejum você tem que se confrontar, entendeu? Você tem que confrontar com aquilo que você, né? Por exemplo, tem gente que não fica sem um café da manhã de jeito nenhum. Então, quando você faz um propósito de jejum, às vezes você toma o seu café da manhã lá para as 8, 9 horas da manhã. Você faz um propósito de jejum começando 6 horas da manhã, começando aí 7 horas da manhã, de 7 ao meio-dia, aí você realmente fez um propósito de jejum que chamou a atenção de Deus. É essa palavra que eu vou dizer. Agora, esse negócio da pessoa falar que tá jejuando de meia-noite a 6 horas da manhã, você não tá jejuando não, porque quando você tá dormindo, você não sente fome durante o seu sono, a não ser que você vai passar a madrugada inteira acordado em propósito de oração. Se você disser pra mim que você vai ficar de meia-noite até 6 horas da manhã acordado, aí eu acredito, sem pôr nada na boca, eu acredito que você jejuou mesmo. A partir do momento que você fala, vou estar jejuando de meia-noite às 7 horas da manhã, mas você vai para a cama, deitou e dormiu, você não está confrontando você mesmo. Você não está num propósito que te... Como é que eu posso dizer assim? Você não está num propósito que vem te causar... não é nem causar danos, mas que vem te causar dificuldades, seria essa palavra. Então, assim... A palavra de Deus diz, irmãos, que não é o servo mais do que o Senhor e nem a criação mais do que o Criador. Quando eu estava passando uma batalha espiritual terrível lá na minha chácara, que eu tenho um vídeo aí, qual eu testemunhei, e a minha resposta veio através de um propósito de jejum de oração de 40 dias. Aí teve uma enviada do cão, uma enviada de Satanás, falou assim, quem que você está pensando que é?
para falar que jejuou 40 dias, você me chamou de coisas do tipo falsa profeta. Você... É um absurdo você falar que conseguiu jejuar 40 dias, porque o único que jejuou 40 dias e 40 noites foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Moisés, quando subiu para o monte para escrever lá, né, as leis, nas tábuas da lei. Aí eu só respondi assim para ela: você é tão ignorante que você não assistiu o vídeo direito, que se você tivesse assistido, você teria visto lá que eu não jejuei 40 dias e 40 noites. Eu jejuei, sim, 40 dias. Porque eu não sou mais do que o meu Senhor, eu sou só uma serva. Eu não sou mais do que o Criador, eu sou só criação. E eu jejuo, sim. Jejuei, sim, 40 dias, de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, sem colocar nem água na boca. Jejum total de 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, sem colocar nem água na boca. Confesso para vocês que quando vai dando lá para umas 3, 4 horas da tarde, a saliva já está amarga, né? A saliva está amarga, né? Mas são propósitos que eu faço com Deus, né? Para que eu venha também obter respostas do meu Deus que às vezes outras pessoas não vão obter. Porque eu posso dizer para vocês como 1 mais 1 é 2. Eu me converti, eu tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade. E todos os propósitos de jejum e oração que eu fiz até hoje, eu sou respondida. Deus me responde com excelência. Às vezes o Senhor me responde faltando 1 semana antes de eu terminar o propósito. Às vezes o Senhor me responde faltando 2, 3 dias. E às vezes eu já começo a ver o agir de Deus na primeira semana que eu começo o propósito. Mas uma coisa é certa. Os principados, as potestades, pegam as suas bagagens imundas e bate retirada. Porque Deus me responde. E tem uma coisa, a palavra do Senhor diz que quando jejuarmos, nós não temos que ficar de cara amarrada, demonstrando para todo mundo. É um particular nosso com Deus, as pessoas não têm que ficar sabendo. E eu estava, agora no mês 4, eu estava num propósito de jejum de 40 dias, né? Em prol da minha família, pedindo a Deus pela minha família, pelos meus filhos, né? E Deus tinha me dado essa palavra. No início do propósito, Deus tinha me dado essa palavra. E aí, eu... não que eu ignorei totalmente, mas eu marquei na Bíblia e deixei. Quando estava chegando no finalzinho de abril, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Aí veio acontecendo esses acontecimentos no Rio Grande do Sul, e o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar em relação a essa palavra que o Senhor me deu aqui em Zacarias capítulo 8, né? A partir do versículo 14, né? E eu falei assim, faltavam uns 3 dias para mim terminar o propósito que eu tava de 40 dias, que eu tinha começado no dia 14 de março, aí passou 14 de março até o dia 24 de abril. Aí faltavam uns 3 dias, eu falei assim, amém, Senhor. Então eu falei, então eu vou encerrar esse propósito no dia 24 de abril, aí eu vou ter 6 dias, que é até o dia 30, para me recompor, e aí eu dou início a esse propósito, o qual o Senhor está descrevendo para mim aqui em Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Mas aí, eu confesso para os irmãos que eu dei início. Mas aí o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, que não era para ficar só para mim. Eu dei início no dia 1º de maio. Porque aqui, irmãos, tá falando assim, ó.
no versículo 19. O jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º e o jejum do 10º mês. Aí eu falei assim, bom, o 4º mês eu já estava em outro propósito, eu creio que o Senhor já recebeu. Falei, então eu vou fazer o 5º, o 7º e o 10º. Porque o Senhor fala que o jejum desses meses vai ser para ajudar de gozo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz, né? Então, como eu falei com vocês que seria um videozinho rápido que eu estaria gravando, eu tô gravando aqui esse vídeo, né? Para convidar os irmãos, as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, vamos jejuar. Talvez você está precisando de uma bênção da parte do Senhor. Faça o propósito com Deus que você consiga cumprir. Eu estou jejuando de 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Jejum total, né? Mas eu não estou falando aqui, eu não estou convidando vocês para fazer o mesmo jejum que eu estou fazendo. Eu vou estar agora em propósito mês 5, mês 7 e mês 10. Deus é tão lindo que ele dá pausas, né? Você tem o mês 6 para você de pausa, aí depois você jejua o mês 7, aí você tem mês 8, mês 9 de pausa, e depois você tem o mês 10. Então, eu já estou, né? Hoje é dia 14, né? Então já tem 14 dias que eu estou no propósito, mas eu quero convidar, e o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar desde ontem, que era para mim fazer esse vídeo, para que outras pessoas também executem essa ordenança do Senhor, esse propósito de jejum, porque Deus quer abençoar vidas, Deus quer bradar em vidas aqui. E eu falo para vocês, aqui o Senhor está falando que será para ajudar de alegria, festividades solenes. E eu estou falando com o Senhor, que seja para mim. Aí eu estou colocando para o Senhor, para que seja. Eu estou em falar, Senhor, que seja para mim e para minha casa de restauração, de libertação, né? De bênçãos, de renovo espiritual, né? Eu tenho falado assim com Deus. Então eu te convido aqui nessa madrugada, se você sentir no seu coração, assistindo esse vídeo que eu tô gravando, porque eu tenho já 28 anos na presença do Senhor, eu nunca tinha achado essa palavra aqui na Bíblia. Eu nunca tinha lido essa palavra na Bíblia. E para mim, quando Deus me mostra algo que eu ainda nunca vi, eu sei que é o Senhor falando comigo, porque não tem maior revelação do que a palavra de Deus. Então Deus me deu essa palavra, como eu falei com vocês já uns 2 meses atrás, só que agora o Senhor, final de abril agora, o Senhor ministrou mais forte no meu coração, eu falei assim, amém, Senhor. Então eu entrei nesse propósito, vou estar agora mês 5, em nome de Jesus, se o Senhor me permitir viver, vou estar mês 5, mês 7 e mês 10, né? E faça segundo aquilo que você consegue cumprir. Eu tenho conseguido, pela misericórdia de Deus, cumprir de 6 da manhã até as 18 horas, né? Mas se você não consegue, faça dentro do tempo que você consegue cumprir. Mas faça primeiro para a glória de Deus e depois para que seja sobre a sua casa, como Deus falou aqui, que seja para ajudar gozo, alegria, festividades solenes. Então, havia um propósito. Esse jejum que Deus requis deles, essa ordenança de jejum do mês 4, mês 5, mês 7, mês 10, era para que fosse para eles o resultado deste propósito de jejum era um resultado de gozo, alegria e festividades solenes. Deus prometeu isso para eles. Gozo, alegria e festividades solenes. Porém, antes de fazer o propósito de jejum, o Senhor ordena algo aqui para eles. Deus requer algo deles. Além do propósito de jejum, primeiro tem
No versículo 16, o Senhor fala bem assim, ó. Não, no versículo 14, o Senhor começa dizendo assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, ou seja, no passado, ele pensou em fazer mal e fez, e não se arrependeu, o Senhor fala. Assim como pensei em fazer mal, quando os vossos pais, ou seja, os vossos antepassados, me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Judá e a Jerusalém e a casa de Judá. Ou seja, ele fala assim, assim pensei de novo, ou seja, mudei o decreto. Assim pensei de novo em fazer bem, porque nosso Deus é assim, gente. Nosso Deus, ele é um Deus amoroso, ele nos ama. Ele nos ama. Nós irrita demais o Senhor. Nós tira o Senhor do sério o tempo todo. Mas ele é misericordioso. A palavra de Deus diz assim que o Senhor, ele não resiste um coração aquebrantado, um coração contrito. Quando a gente se humilha, confessa, se arrepende e deixa, ele está pronto para ter misericórdia e nos abençoar. E aqui ele vem falando, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá. Nesses dias, não tem mais. Ele está falando assim, eu voltei atrás, agora eu pensei de novo e vou, né, abençoar vocês. Não tem mais, mas só que tem um porém, né? Mas, não, eis as coisas que deveis fazer. Aí ele fala assim, ó, vocês não temem não que eu decidi que eu vou fazer bem agora para vocês. Mas tem umas coisas aí que vocês têm que fazer. Aí ele começa dizendo, falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Ó, é verdade. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, isso aqui são ordenanças que o Senhor deu para o povo de Israel, para o povo de Judá e dá para nós também hoje. Ele está falando assim que não é para a gente falar mal um dos outros, né? Não é para pensar mal, né? Não é para amar o juramento falso, porque todas essas coisas aborrecem o Senhor, ou seja, todas essas falhas que nós cometemos aborrecem o Senhor. Então, né? Por que que ele dá essa instrução aqui antes? Porque é a mesma coisa dele falar assim, não adianta você jejuar para alcançar a vitória, se tem coisas que você precisa de consertar na sua vida. Isso Deus fala para mim e está falando para você também, né? Antes de apregoar o jejum, ele dá umas ordens aqui do que não é para as pessoas fazer mais. É como se o Senhor dissesse assim, ó, eu vou receber o jejum do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês que vocês vão fazer. E esse jejum que vocês vão fazer vai ser... Eu vou abençoar vocês com gozo, com alegria, com festividades solenes. Eu vou derramar chuva de bênção sobre a vida de vocês. Mas tem uma coisa. Tem umas coisas aí que vocês devem fazer. Ou seja, tem umas coisas que vocês devem obedecer da minha parte. Porque isso me aborrece. Isso me aborrece, ele fala. E aqui o Senhor, ele dá as coisas que aborrecem ele. Ele fala para o povo, ele manda Zacarias falar para o povo o que é para o povo não fazer mais, porque isso eu aborreço. Ele diz assim, estas coisas, no final do versículo 17, o Senhor diz assim, estas coisas eu aborreço.
Essas coisas não me agradam. É como se ele dissesse assim, eu só vou receber o propósito de jejum de vocês se vocês começar pelo princípio de não cometer mais esses erros aí. De vocês começar pelo princípio de começar se consertando. Né? Então, o Senhor, ele quer conserto de nós. Ele está pronto para nos abençoar. Ele está pronto para derramar chuvas de bênção, de prosperidade, saúde, bênção no casamento, bênção na vida dos filhos. O Senhor, ele tem prazer na nossa alegria. A palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, que ele não tem prazer no sofrimento do justo. Quem é o justo? Somos nós, que nascemos de novo da água do Espírito, que professamos a nossa fé, que declaramos que só o Senhor é Deus. Nós somos os justos, né? E a Bíblia diz que ele não tem prazer no sofrimento do justo. Convertei-vos dos teus maus caminhos e vivei vida com abundância. Abundância é porção dobrada. Abundância é porção sacudida, recalcada. Isso é abundância. Abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de paz, abundância de tudo, prosperidade, né? Então, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque muitas vezes nós perguntamos ao Senhor, Senhor, onde que eu estou errando? Senhor, onde é que eu estou te desagradando? Nós perguntamos, mas não paramos para ouvir a resposta dele. Nós não paramos para ouvir. Às vezes o Senhor está respondendo, o Senhor está falando onde é que nós temos que nos consertar, onde é que nós temos que ter paciência, onde é que nós temos que perdoar e a gente não perdoa. Às vezes o Senhor fala através de um louvor, através da atitude de um animal, o Senhor fala através de uma criança. Mas nós estamos tão assim santarrões, tão certo de si, que quando o Senhor fala, a gente às vezes tem a capacidade de falar assim, não, isso daí não é para mim, isso é pro irmão fulano. Não, essa palavra não foi para mim, essa palavra é pro meu marido, não, essa palavra é para minha esposa, é ela que tá precisando de consertar. Ou então, não, isso aí Deus está falando é para os meus filhos, não é para mim. E aí, a gente continua, aí às vezes a gente termina um propósito de jejum e fala, poxa, eu jejuei, mas o Senhor não fez nada, não moveu nada. Né? O que adiantou eu pagar preço? Nadei, morri na praia, porque, né, eu jejuei tanto tempo e não tive resposta nenhuma de Deus. E aqui, através dessa palavra, gente, nessa madrugada, Deus está determinando os meses de jejum, que era para o povo de Judá e para o povo de Israel fazer, quais eram os meses que era para eles jejuarem, mas não era só o jejum. O Senhor ia receber o jejum que eles fizessem, as bênçãos do Senhor iam vir sobre eles, mas se antes disso eles obedecessem o que está no versículo 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu companheiro, com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, você quer resposta de Deus nas suas orações? Você quer resposta de Deus no seu propósito de jejum? E eu quero. Então vamos começar a obedecer, né? Irmão, essa palavra aqui eu tô compartilhando com vocês, mas ó aqui o puxão de orelha. Tá aqui pra mim também. Entendeu? Tá aqui pra missionária Neuzi também, né? O Senhor ministrou no meu coração para me compartilhar, porque tem mais gente que precisa de ver essa palavra, né? Tem mais gente que precisa de receber essa palavra da parte do Senhor, né? O alimento,
Quando o Senhor nos dá, não é para a gente encher a barriga e ficar empanturrada. O Senhor nos dá o alimento para a gente se alimentar e dividir com o nosso irmão. Por isso que ele falou para os discípulos, e de pôr todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Os discípulos já morreu há quantos mil anos atrás? Jesus não fala assim, fazeis novos discípulos. Quem são os novos discípulos? Somos nós. E nós temos, os discípulos pregou e foi pregando, foram morrendo e foi pregando, outros foram pregando até que chegou em nós. Nós somos os discípulos da atualidade, todos aqueles que nasceram de novo da água do Espírito, que conhecereis a verdade vos libertará. Todos nós que conhecemos a verdade, nós estamos incumbidos da parte do Senhor, é uma ordem do Senhor que nós continuamos pregando, fazendo novos discípulos, porque missionário Neuzinho não vai ficar para semente. Ninguém que já nasceu de novo e conhece a verdade vai ficar para semente. Então nós temos que continuar pregando, porque se o Senhor nos buscar, mas a palavra tem que ser continuada pregada. A palavra da verdade tem que continuar gerando libertação em vidas vindouras que vão vir depois de nós, né? Enquanto o Senhor não vir buscar a igreja, a palavra tem... E mesmo depois que o Senhor buscar a igreja, quem ficar para trás vai ficar os remanescentes fiéis do Senhor aqui, porque nem todos os crentes... O Senhor vai deixar crente para trás, mas não é crente meia roda não, tá? É os remanescentes do Senhor. Vai ficar, né? Que vão ser marcados, vão ser escolhidos a dedo pelo Senhor e marcados, né? Para ficar aqui para pregar a palavra, para quem ficou aqui para trás, né? E não é... E Deus é crente valente. Porque a palavra de Deus diz que ele não tem compromisso com covardes e tímidos, não, né? Então é os corajosos que ele vai escolher a dedo aí para poder ficar aqui na grande tribulação aí, para poder pregar ainda para os que ficou, né? Então, nós temos que continuar pregando a palavra. E eu tô aqui nessa madrugada dividindo com os irmãos esse maná abençoado que o Senhor me deu, essa palavra que é um alimento para nossas almas, né? Então, irmãos, medite nessa palavra. O vídeo já está aí com quase 40 minutos, tá vendo? A gente não adianta, as coisas do Senhor não é do jeito que as pessoas querem, do jeito que o Papai do Céu quer, né? Então, quem me assiste aqui, quem me acompanha, né? Me acompanha, assiste os meus vídeos, porque já sabe do conteúdo e assistem até o final, né? Então, por mais que eu tentar falar aqui, reduzir, mas aí não seria eu falando, né? Porque não seria eu falando, não é nem eu. Aí eu não estaria dando lugar ao Senhor, né? Porque cada um está do Senhor como foi chamado. Esse é o meu chamado, entendeu? E muitas vezes o que Deus tem comigo é na exortação mesmo. Então eu simplesmente sento aqui na frente do celular e estou gravando segundo o Senhor me instruiu para gravar. Tanto é que eu não fico gravando conteúdinho toda semana. Já tem um mês ou mais que eu gravei vídeo e tô gravando aqui nessa madrugada para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, irmãos, vamos meditar nessa palavra. Convido mais uma vez os irmãos que sentiram no coração de entrar nesse propósito junto comigo, entrar nessa ordenança que o Senhor me deu junto comigo. Se você sentir no seu coração, coloque diante do Senhor, né, as suas questões. O Senhor está falando aqui que esse propósito será para ajudar a ir para Jerusalém, será de gozo, de alegria e festividades solenes. Repito para vocês, eu falei para o Senhor que seja para mim de libertação da vida dos meus filhos, que seja para mim de restauração, de renovo, de revestimento de poder, né? Então, cada um coloque diante do Senhor, faça o seu propósito e coloque diante do Senhor o que você espera alcançar da parte do Senhor fazendo este propósito, né? Aqui o Senhor ordena que seja mês 4, mês 5, mês 7, mês 10. Se Deus me permitir viver, eu estarei fazendo todos esses meses para a glória de Deus Pai. E convido os irmãos a estar jejuando, né? Talvez você vai jejuar em prol de Rio Grande do Sul, né? Inclusive, essa semana eu falei assim, como que aquele povo precisava de ouvir uma palavra dessa, né? Como que o povo de Rio Grande do Sul precisava de receber uma palavra dessa da parte do Senhor. Porque quando o Senhor
a gente sabe que o Senhor usou uma missionária avisando que ele ia descer com ira sobre aquele estado, né? Eu sou aqui de Vila Velha, Espírito Santo, e Deus usa aí, né, a Cristina Maranhão, antes que acontecesse, falou que ele ia descer com ira. Mas aqui a palavra do Senhor diz, aqui, né, no versículo 14, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei em fazer mal quando os vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo. Então, irmãos, Deus, ele pode mudar o decreto sobre o Rio Grande do Sul. Ele pode, né? Eu orei a Deus, eu tava lavando vasilha segunda-feira, eu falei assim, Senhor, eu não sei nem como que eu oro, eu não sei se eu peço misericórdia ou se eu falo, seja feita a tua vontade e o teu querer, porque nós temos que entender, irmãos, quando é Deus que está tratando, né, por mais que a gente sinta compaixão, mas a gente tem que pedir a Deus até como que a gente deve orar. E eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu não sei nem como que eu oro, se eu peço que o Senhor tenha misericórdia deles, ou se seja feita a tua vontade, o teu querer. E aí Deus me trouxe uma passagem bíblica, né? A passagem bíblica que Deus fala com Jeremias, né? Deus fala com Jeremias sobre o povo que... Quando Deus fala que o povo ia ser cativo com Babilônia, Deus fala com Jeremias assim, aquele que não aceitar está debaixo do jugo de Nabucodonosor, virá sobre ele fome, peste e espada. Foi essa palavra que Deus me trouxe. Eu falei, meu Deus, é forte, hein? É forte essa palavra. Foi essa palavra que Deus me deu aqui segunda-feira, lavando vazia na minha pia, quando eu falei com Deus sobre o povo de Rio Grande do Sul. E essa palavra que Deus me deu aqui hoje, quando Deus fala assim, no versículo 15, mas pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e a Judá. Nesses dias, não tem mais. Nós servimos um Deus que nos criou. A palavra de Deus diz assim, o céu é o meu trono e a terra eu tenho por escabelo dos meus pés. Quem edificaria uma casa para mim se fui eu que criei todas as coisas? É forte demais, né? Isso é a palavra de Deus que diz isso. Então foi ele que criou todas as coisas. Ele criou o céu, a terra, o mar, o sol, a chuva, as nuvens, lua, estrela, vento. Então tudo que está acontecendo é permissão. Permissão e nada acontece. A palavra de Deus diz que nada acontece sem que antes o Senhor revele aos seus profetas. Ainda há profeta de Deus na terra dos viventes, a profeta de verdade. E Deus usou a profeta dele, Cristina Maranhão. Deus usou ela para alertar do que ia acontecer. E tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Mas Deus pode mudar o decreto. Deus pode mudar o decreto. Aquele que confessa, se arrepende, deixa. Aquele que se humilha, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Nós temos uma passagem na Bíblia, né, do rei, que Deus manda o profeta Isaías falar com ele, né? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Tem até um outro vídeo meu aí que eu trago essa pregação na igreja. Ordena a tua casa. E ele era um rei segundo o coração de Deus. Deus tinha dado vitória a ele contra uma multidão de soldados que estava vindo contra esse rei, contra a cidade. Mas aí Deus manda o profeta avisar para ele, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor fala com ele de uma forma amorosa, é chegado o tempo de eu te recolher. Coloca tudo em ordem, porque eu vou recolher seu fôlego de vida. O profeta sai, estava indo ainda no palácio, no pátio do palácio. O Senhor visita lá, o profeta fala assim, volta. A Bíblia diz que quando o profeta saiu, ele virou a cara para a parede, se enjoelhou e
e se humilhou na presença do Senhor e falou assim: Senhor, lembra-te de que eu te servi com sinceridade. Ele conversou ali com Deus. Aí Deus vai lá e fala ao profeta: volta lá e fala com ele que eu vi o choro e ouvi a oração dele. Vou acrescentar mais 15 anos de vida. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que muda decreto. Mas ele muda decreto de acordo também com as nossas mudanças de comportamento, de acordo com as nossas atitudes, né? Ele muda decreto de acordo com as nossas mudanças de comportamento, de acordo com as nossas atitudes e principalmente de acordo com a intenção do nosso coração. Ó, vou falar aqui um negócio pra você, não perde tempo de ir com conversa fiada pro lado de Deus, não. Não perde tempo de achar que você consegue enganar a Deus, porque não consegue, não. Não perde tempo de falar, eu vou fingir que eu vou me converter, eu vou fingir que eu me arrependi, depois eu saio fora. Não faz isso, não, que você vai estar cavando a sua cova. A palavra de Deus diz assim, melhor que não prometesse, porque se prometer não tarde em cumprir. Quando você propor qualquer coisa diante de Deus, propõe aquilo que você vai cumprir. Porque a palavra de Deus diz que ele sonda os corações. Ele conhece a intenção do coração do homem e da mulher. Se a sua intenção do seu coração for boa, ele está vendo. Agora, se for uma intenção mentirosa, falsa, se for uma intenção provisória, Deus também sabe. É por isso que o povo ficou 70 anos lá em Babilônia, no cativeiro. Tinha 3 anos que estavam lá no cativeiro, falsos profetas no meio deles, falando que o cativeiro já ia acabar. O Senhor mandou Jeremias escrever uma carta e falar com eles, não vai acabar não, tá? O cativeiro é de 70 anos. Ora para que haja paz aí, porque na paz da cidade vós tereis paz. É de 70 anos o cativeiro. Deus pode mudar a situação de Rio Grande do Sul assim, ó. Um sopro de Deus. Deus faz aquela água escoar e a vida daquele povo voltar ao normal. Mas é necessário conserto. É necessário conserto. É necessário famílias inteiras se prostrar diante do Senhor, pedir perdão por eles e pelos seus conterrâneos. Pedir perdão por eles e pelos seus conterrâneos, né? Jeremias, quando ele orava, quando Deus mostrava a ele o que Deus ia fazer contra o povo, Jeremias chorava de joelho e intercedia a Deus para que aquilo não acontecesse. Então, nós não temos que orar somente por nós em particular. Muitas vezes nós temos que orar pela nação, nós temos que orar pelos governantes, que é uma ordenança do Senhor. O Senhor, ele deixou como ordenança, falando que nós temos que orar pelos governantes e não ficar essa loucura que está aí, esse desvario que está aí, né? Esse desvario que está aí. As pessoas não têm respeito nenhum pela governança do país e xinga, e chama disso, e chama daquilo. Tudo fora do centro da vontade de Deus. E não vai ficar só em Rio Grande do Sul, não. Não tô aqui. Porque agora virou uma onda, né? Tá eu tenho gastura. Né? Porque é um tal de Maria vai com as outras. É uma profetada agora começaram a apontar todos os estados que vai acontecer. Vai acontecer não porque falsos profetas estão falando aí, não. Vai acontecer o que tiver que acontecer, porque a ira de Deus não está só sobre o Rio Grande do Sul, não. A nação brasileira está cheirando mal as narinas do Senhor. A nação brasileira está pior do que Sodoma e Gomorra. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra é porque cheirava mal as narinas do Senhor. E só Ló e as suas 2 filhas conseguiu sair de lá. Isso porque Abraão intercedeu. Porque era parente de Abraão ainda. E Abraão intercedeu. Aí o Senhor enviou 2 anjos lá para tirar Ló e a sua família. E a mulher de Ló, Deus falou que não era nem para olhar para trás. Mas a mulher de Ló quis dar uma espiadinha, virou uma estátua de sal.
e ficou no meio do caminho. E só se salvou Ló e suas 2 filhas. Que aprontaram ainda lá pra frente. Depois as 2 filhas dele... Oh, meu Deus do céu. Depois as 2 filhas dele ainda embebedou. Eles se deitaram com ele e fizeram o tal do incesto. Tô falando como que é a humanidade? Deus me perdoa, mas talvez era para ter sido fulminada lá de Sodoma e Gomorra também. Porque, né, embebedaram o próprio pai e as 2 se deitou com o próprio pai. Né? Oh, Deus. Oh, Senhor, me perdoe se eu tô falando demais. Mas, gente, a humanidade é isso aí. A nação brasileira tá cheirando mal as narinas do Senhor. Com tudo que tá acontecendo. Promiscuidade, sodomia, prostituição. Agora é normal os casal trazer outro para estar junto, né? Para ter relação junto, né? Agora é as mulheres trazendo outra mulher para ter relação a 3, ou indo para swingers, né? Até crente fazendo essas pataquadas, que não é crente coisa nenhuma, crente até o diabo é, né? Mas, né? Tem histórico aí eu tenho uma cliente que ela é garota de programa. Eu sou cabeleireira, como todo mundo aí sabe, já que eu já gravei. Eu tenho uma cliente que é garota de programa, daí ela fala que pastores. Sai do culto e vai pra lá. Ainda quer falar de Deus pra elas ainda. Pras boates. Né? Eu tenho um irmão que é homossexual, que um presbítero da Maranata. Sai da igreja, leva a esposa em casa e depois procura meu irmão pra se relacionar. Então, ou seja, resumo da ópera. Nação brasileira tá nojenta. Tá cheirando mal as narinas do Senhor. Quando eu falo que não vai ficar só em Rio Grande do Sul, não é que não tô sendo mais uma, Maria vai com as outras, não. Eu tô falando que é porque tá nojento. Tá difícil. Jesus vai vir mesmo, buscar a igreja e vai ser bem... Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Eu não tô falando que eu tô com a salvação garantida, não, pessoal. Não é isso, não. Né? Porque nós erramos todo dia. E a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 18, pode o homem viver todos os seus dias na presença do Senhor, mas se quando o Senhor vier, esse homem ou essa mulher foi encontrada em pecado, vai ser considerado o último estado que esse homem estiver, que essa mulher estiver. E está em Ezequiel capítulo 18, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor não levará em consideração nenhuma obra que esse homem, que essa mulher tiver feito. Não adianta falar, mas eu preguei, mas eu fui missionário, eu fui pastor, não. Quando o Senhor vier se encontrar a missionária Neuza em pecado, vai ser considerado aquele último estado que a missionária Neuza tiver. Se encontrar um pastor na prostituição, vai ser considerado o último estado que aquele homem estiver. É a palavra de Deus que diz. Amém, igreja? Né? Deus está peneirando, separando o joio do trigo. Esse acontecimento do Rio Grande do Sul... Um dos acontecimentos que aconteceu, mas vai acontecer outras coisas em outros estados, é aí que Deus vai saber quem é joio e quem é trigo. Porque no meio de uma ocorrência dessa vai ter aqueles que vão se render ao Senhor, e no meio de uma situação dessa aí, vai ter aqueles que vai espraguejar Deus, que vai xingar Deus, mas que Deus é esse que permite isso acontecer, que eu perdi entes queridos, ali eles vão estar se condenando já logo de uma vez. É por isso que Deus permite. Deus, quando mandou Moisés ir falar com Faraó, Deus deixou bem claro para Moisés, Moisés, você vai até ele, mas eu vou endurecer o coração dele. Deus é lindo demais. Porque tem momentos que às vezes o Senhor quer que o copo daquela pessoa esburra mesmo para Deus dar o checkmate. Entendeu? Às vezes aquela pessoa já aprontou tanto que às vezes o Senhor, ele permite... o copo daquela pessoa esburrar. Aí Moisés ia até Faraó falava não. Moisés volta. Moisés foi várias vezes. Aí Deus... E aí Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó cheirava mal já as narinas do Senhor. Mas Deus precisava de um motivo forte para exterminar.
Não é nenhum motivo forte, porque só do povo de Deus ficar escravizado ali 430 anos já era muito motivo, né? Mas tinha que ter algo ali concreto naquele momento. Não posso simplesmente... Tem que ter algo terrível, assim. Para mim falar assim, não, ó, agora chega. Aí Deus começou a mandar as pragas. E Faraó endureceu o coração que não ia deixar. Aí quando Deus mandou lá a morte, que foi sobre o filho dele, ele decidiu deixar. Mas depois que o povo saiu, ele resolveu se revoltar. Não, foi atrás e Deus, ó, é o que Deus precisava. Pra, ó, e assim é nós. E assim é a humanidade na atualidade. O Deus é o mesmo, não mudou não. Não mudou não. Só que hoje, eu digo que hoje o Senhor ele é mais misericordioso ainda. Ele é mais misericordioso, porque Jesus intercede por nós lá em cima. Né? Jesus veio, se fez carne, levou sobre ele todos os nossos pecados. E hoje, porque se o Senhor Jesus Cristo não tivesse passado por tudo que passou por amor de nós, Deus já tinha destruído o mundo já há muito tempo, como destruiu com o dilúvio lá atrás. Já teria exterminado a humanidade há muito tempo, já teria começado de novo. Mas hoje, o Senhor age com misericórdia pela intercessão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo que você pediu ao Pai em meu nome vos será feito. Ou seja, tudo que nós pedimos a Deus tem que ser em nome de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por amor de nós. Tem que ser em nome de Jesus. Aí Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo, intercede por nós, diante de Deus Pai. E é por isso que nosso Deus age com misericórdia, porque senão, ai. Mas enfim, pessoal, fiquem na graça e na paz do Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê saúde, que Deus nos ajude a nos consertar a cada dia. Vamos nos esforçar, não tá fácil, tá difícil, os dias são maus, mas nós precisamos ficar com a nossa lamparina acesa. Nós precisamos que as nossas vestes permaneçam alvas como a neve. Nós precisamos estar na posição de soldados valentes, sujeitando a Deus, resistindo ao diabo, fugindo da aparência do mal, não se dobrando a deuses estranhos, porque o que tem de crentes que depois da pandemia agora estão servindo a outros deuses, que depois de pandemia, a pandemia já foi um peneirar de Deus. A pandemia já foi uma parte do peneirar de Deus, para separar o joio do trigo. E teve muitas pessoas que depois da pandemia, justificando estar revoltada com Deus, porque Deus recolheu um ente querido, porque não pôde nem fazer velório do ente querido. Teve muitas pessoas que se declararam ateus, que se declararam que foram procurar outras religiões consideradas abominações aos olhos de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz assim, quando Jesus vier, achará fé na terra? Vão ser poucos que vão ter gemido e chorado, vão ter passado por muitas coisas, mas vão ter permanecido fiel sem se dobrar a outros deuses. O pessoal fica esperando aí o anticristo se revelar, mas tem vários anticristos no meio de nós. Anticristos denominados religiões pagãs, as quais o povo que outrora estava dentro de igreja adorando, glorificando, agora estão fazendo oferendas para esses anticristos, deuses pagãos. Estão levantando altares, estão fazendo oferendas a troco de bens materiais, a troco de dinheiro,
a troco de fama, a troco de riquezas. Só que quando o Senhor vier, o seu dinheiro não vai comprar a sua salvação. O dinheiro que você tiver conquistado servindo deuses estranhos não vai comprar a sua moradia no céu. Então que nós venhamos refletir, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia, para que nós não venhamos olhar nem para o lado, nem para a direita, mas que nós venhamos olhar para o alto. Nós venhamos olhar para o Deus grandão que criou o céu, a terra e o mar. Que nós venhamos pedir misericórdia a Ele. Que nós venhamos pedir que Ele venha nos proteger, nos cercar com uma coluna de fogo, nos cobrir com uma nuvem de glória e não deixar nós nos contaminar com as coisas deste mundo. Amém, igreja? Fica na graça e na paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos fortalece e nos sustenta a cada dia, em nome de Jesus.